Abre o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, quando se sente a presença de Deus, como nós estamos sentindo aqui, um momento tão precioso, dia da Santa Ceia, eu me lembro de uma resposta que Deus deu quando Moisés fez a pergunta. Deus disse para Moisés: esse povo é obstinado, eu não vou com esse povo. Você vai com ele, mas eu não vou. Aí Moisés falou: se o Senhor não for, eu também não vou. E Deus foi. E é isso que está acontecendo nessa igreja. Durante todos os anos que eu estou aqui, eu falo isso para Deus. Enquanto a glória do Senhor se manifestar aqui, eu estarei aqui. Mas se o Senhor retirar a glória do Senhor daqui, eu vou junto com ele. O que interessa para mim, em todas as circunstâncias, é a glória de Deus. É a presença de Deus. Ele está conosco. Pega sua Bíblia. Abra em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos ler juntos toda a igreja. 1, 2, 3. Em Cristo que me fortalece. Agora vamos lá em Romanos capítulo 8, 38. Romanos 8, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Ele. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. De manhã, culto tremendamente abençoado. E eu estou vendo algumas pessoas que voltaram à noite. É bom, meu irmão. Glória a Deus. Nós não podemos nunca deixar nada nos separar. Nada. Eu quero que você fique de pé novamente. Fique de pé. Eu preciso fazer uma coisa. Olha para o seu corpo. Olha para o seu corpo. Você arrisca o que Deus me passou. Olha para o seu corpo. Eu estou olhando o meu corpo. Isso é uma chamada de atenção. E o que significa isso para você quando você olha para o seu corpo? Você começa a entender que você existe. Amém. Glória a Deus mais forte. Quando você
pode assentar, por favor. Pode assentar, por favor. Então sai daqui, vai para sua casa, enfrenta as adversidades, as provações, até os momentos de enfermidade, as guerras no mundo espiritual, o desafio do dia a dia, as setas que vêm contrárias para nos atacar. Mas não se esqueça que a palavra de Deus é real. E que você ouviu hoje e confirmou, olhando para você, entendendo que você está vivo, que você é a imagem e semelhança de Deus e que você pode todas as coisas naquilo que te for. Naquele que te for. Que a nossa força vem dele. A nossa vitória vem dele. E Paulo fez aqui uma junção tão forte que nós pegamos aqui essas duas referências para pregar nessa noite. Para pregar nessa noite. Sexta para sábado, eu acordei quase 6 horas da manhã. Quando eu acordei, é como se uma pessoa chegasse assim, ao lado da minha cama e falasse comigo isso. Fala para o meu povo na pregação de domingo na Santa Ceia. E fala para o meu povo para eles interpretar direta e interpretar também ao contrário. Ou seja, tem muitos cristãos que ainda estão pensando que já não existe mais, que já não conseguirão vencer mais, que não queriam mais, ou não querem mais viver. E o Espírito de Deus fala para eles que eles são a minha imagem. E se eu vivo, eles são a minha semelhança. Eles também estão vivos. E eu fiquei assim, eu ouvi aquela voz e fiquei deitado. Continuei deitado. Não nem lembro, mas era mais 5h30. E por um instante eu fiquei deitado assim, de barriga para cima, ouvindo. E Deus falou: você não vai fazer nada com o que eu estou te falando. É a mensagem. Levanta, vai para a sala, pega a agenda e abre a Bíblia. E eu fiz isso. Saí dali quase umas 7 horas. E eu estou aqui para passar para vocês. Ou estou passando isso para vocês. Isso é para te fortalecer, isso é para me fortalecer. Porque quando qualquer situação vier adversa ao contrário, você nunca vai dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não vou aguentar. Aí você nunca mais vai pensar nisso. Porque na Bíblia não está escrito que você não pode. A Bíblia está escrito que você pode. A palavra de Deus hoje está dizendo que nós podemos. Poderia aproveitar essa introdução para pregar N assuntos que a Bíblia nos ensina. Podia falar daquela mulher que ia levar seu filho para o cemitério e ela encontrou com Jesus no caminho.
lugares. Eu poderia falar de muitas outras pessoas e de grandes milagres que elas receberam. Mas é isso que eu tenho para falar. Porque se ele honrou o que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, ele continua honrando e vai honrar para sempre. O que a Bíblia diz que nós somos, nós somos. O que a Bíblia diz que você é a mesma Bíblia, o mesmo livro e a mesma palavra diz que ele é, e ele é. Porque ele propriamente diz com as suas palavras: eu sou, como nós ouvimos aqui de manhã. E eu vou terminar também praticamente como nós ouvimos de manhã. Não foi porque foi pregado de manhã, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. A palavra de Deus se renova a cada dia. Então, quando Paulo fez essa colocação e deixou para todas as igrejas, a igreja de você, quando você ler a Bíblia, é bom que você vai assemelhar no que você está ouvindo. É semelhança. Aí Paulo vem dizendo, falando das suas provações, das suas lutas, dos seus momentos, das suas dificuldades, das suas perseguições. E ele termina com um fechamento, confirmando que realmente nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Coloca para mim aí novamente Romanos capítulo 8, versículo 38. Olha aqui, quem escreveu esse versículo no livro de Filipenses 4,13 foi o apóstolo Paulo. Sim ou não? E quem escreveu o livro de Romanos e essa passagem foi o apóstolo Paulo. Aí nós estamos na revelação da palavra de Deus, naquilo que a palavra nos revelou. Essa revelação, irmãos, é individual. Ela é individual. Então ele veio dizendo assim: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque estou certo de que nem a morte. Eu vou repetir, eu estou escrevendo para você, dizendo para você que eu posso todas as coisas, e vou te dar uma lista de tantas coisas que vêm, aparecem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa trajetória, na estrada que nós não conhecemos, ainda vamos passar por ela, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. E eu vou dizer para você que se você quer e se considera um vencedor, se considera forte, não deixa nada de separar do amor de Deus. Porque Ele responde por si próprio, mas tem que estar junto. Faz assim, ó. Levanta sua mão, irmão, prega comigo, por favor. Faz assim, ó. O que você entende disso aqui, disso aqui? O que você entende? O que é que Deus está dizendo para nós através desse movimento? Eu troco para você em miúdo. Fica junto comigo, como esses dedos estão ligados, e nada vai te separar do meu amor.
Que amor é esse, irmãos? Dá para você pensar em um segundo, um instante, que amor é esse? Dá para você pensar que amor é esse? Quando esse amor abre a sua boca e diz assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando esse amor se manifesta na vida do servo Bartimeu, no caminho, e olha para ele e pergunta: o que você quer que a gente faça? Quando esse amor se revela a Marta e Maria e diz para elas: o seu irmão não está morto. Quando esse amor se revelou a você e a mim, em alguma circunstância, e mudou a nossa história. Nos tirou de um lado chato de lodo e nos deu a opção. E a revelação está aí. A revelação está aí. Agora nós vamos no versículo 31. 8:31. Caminhando para terminar essa mensagem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Quando Josué e Caleb obedeceram o que Deus queria, o que Deus orientou a eles: manda 12 espias para olhar a terra. Vai lá e olha a terra e traz para mim o relatório. Eles foram e voltaram, resumidamente, e voltaram. Josué e Caleb então perguntam para eles: e aí, e a terra? Aí eles disseram assim: a terra é boa. A terra realmente tem leite, tem mel. Eu vi 2 homens carregando um cacho de uva. A terra é boa, mas tem. O que tem na terra? Gigantes. Ah, é? A Bíblia diz que eles choraram, rasgaram as suas vestes. A congregação recebeu aquilo como sendo uma congregação derrotada, que não iria chegar aonde queriam, gostariam. Aí eles falaram assim: mas se Deus se agradar em nós, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará nas mãos, e eles serão para nós como pão na nossa boca. Irmão, por que eu estou dizendo isso? É porque Deus quer que a igreja receba o que está vindo do céu e se torne uma igreja poderosamente forte e vencedora. Porque aí está, ou estão as revelações de Deus para essa noite. Você não é, e nunca se considere uma pessoa derrotada. É muito comum se dizer que
A tristeza pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Você deita de uma forma, eu também já deitei muitas vezes pensando no amanhã. Mas quando eu levantei, a situação já estava resolvida. Uma certa vez, a pastora Mineiro, eu estava visitando aqui, e ela esteve aqui nos auxiliando, ajudando 9 anos. E ela me ligou, lembra disso? Estava lá no Rio, o pastor lá na floresta, ela me ligou. Logo depois, a irmã Olga também me ligou. E a situação da igreja não era muito favorável financeiramente. Aí ela falou assim: pastor, o senhor está ontem, estou na reunião. Quando o senhor sair da reunião, passe aqui na igreja. Lembrou? Aí, tudo bem, mas só falou isso. Aí eu saí da reunião, passei. Quando eu abri a porta da igreja, eu vi o céu. Vou explicar para você entender. Eu abri a porta da igreja e eu vi o céu. Passou o vento ali, arrancou 10 telhas de amianto de uma vez só. Jogou tudo lá na rua. Aí eu olhei para o céu. E Deus falou assim: arranca o resto e põe o telhado de zinco. E assim nós fizemos. Mas eu sempre acreditei nessa promessa. Nunca deixei de acreditar nessa promessa. Jamais deixarei de acreditar nessa promessa. E estou pedindo para essa igreja: continue acreditando nessa promessa. Se a Bíblia está dizendo hoje que você é, você é. Se a Bíblia está dizendo que você pode, você pode. E não deixe nada tirar de você, não deixe nada roubar sua fé e tirar de você o que você tem de mais precioso, que é o Deus que cumpre as promessas. E quando nós entendemos e procuramos viver as promessas, a Bíblia diz: de vez em quando você vai olhar para trás, a bênção correndo atrás. Mas você vai olhar a bênção correndo atrás. Você olha a bênção correndo atrás. Aí você vai lá na promessa de Deus. E Deus dizendo assim: aonde você for, onde você for, e me obedecer, as promessas correrão. E onde eu cheguei? Quem viu essa igreja? Quem viu o começo? Quem assistiu um pouquinho quando nós atravessamos essa rua, saindo da rua Pompeia, carregando os bancos nas costas? Quem se lembra disso? Alguns. Os bancos que nós fizemos, os bancos com o pé de fé. Cortamos a madeira, cortamos as tábuas da medida certa, montamos, eu e o montando, não tinha dinheiro para fazer nada, e nós montamos, e alguém disse assim: esse pastor é louco. Esse pastor, eu não sei se alguém que falou isso, mas porque ele fez saber da história, eu não sabia falar. O pastor é doido, nós estamos saindo de uma loja azulejada, toda prontinha para ir para um lugar horroroso que é o balcão. Levanta as mãos para o Senhor e diga assim: obrigado, Senhor. Porque o pastor acreditou que ele pode todas as coisas.
naquela entrada do lado da lateral. E o meu líder, pastor Benedito, olhou para mim assim, cruzou os braços e falou: você tem coragem? Eu falei: eu tenho coragem e tenho fé. Ele falou: então aluga. O aluguel era R$800 na época, há mais ou menos 8 anos atrás. E nós alugamos. E eu mandei um recado para a dona do galpão. Ela falou: não rendo por dinheiro nenhum. Meu pai me deu esse galpão, comecei minha vida. E hoje tem outras empresas, tem outros. Ela era, ou ela, não sei de onde, aqueles galpões que estão frente ao mercado ali no Real. Aqueles galpões todos vieram delas e ela começou. Aí nós começamos a orar. A igreja foi por jejum. Amém. Lembra disso? A igreja foi para o jejum para oração. Passaram-se 1 ano e meio. A secretária dela vem aqui para receber o aluguel e olha tudo. Nós não tínhamos comprado, mas tínhamos rebocado tudo. Tínhamos feito uma melhoria muito grande. E ela foi lá e falou com a dona. Ela mandou um recado para mim: fala com o pastor que eu vou vender aquele galpão para ele. E o conselho nos ajudou. E nós compramos. Começamos pagando aqui R$5.000 por mês. E uns 2 dias antes de vencer mais uma, ela me ligava e falava: pastor, depois de manhã vai vencer a prestação. Que hora que o senhor vai trazer o dinheiro? Eu não tinha nem um centavo. Aí eu falava para ela assim: 1h30. Mas quando eu falava 1h30, eu pensava dentro de mim: Deus proverá. Todo mês aparecia alguém. Eu não vou contar aqui detalhadamente quantas pessoas que nunca tinham vindo aqui e que chegavam e colocavam aqui ofertas que supriam a necessidade daquela prestação. Pagamos. Aí R$125.000 para poder reformar a igreja. Aí outra vez fui taxado de doido, de louco, que até os nossos irmãos aí do ministério, pastores, um dia encontrou comigo escrevendo no banco, do outro lado da rua, falou assim: eu queria ter uma fé que você tem. O pastor conversando: queria ter a fé que você tem, porque irmão, naquela época, 18 anos atrás, eu preenchi 52 cheques de 2.500 para reformar essa igreja. Então faltava 4 meses para terminar de pagar. Eu tive o dinheiro, fui lá e quitei as 4 pessoas. Ou você acredita nas promessas, ou você pega a sua vida e guarda ela. Deixa cair todo o esquecimento. Porque se você acompanhar a vida dos heróis da fé, ninguém teve uma vida fácil. Mas nenhum deles recuaram e arredaram o pé da promessa. Então eu vou terminar dizendo para você uma coisa. Você vai abrir comigo aí em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 20. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 20. Você pode ler comigo? Senhor, ninguém há como tu e não há Deus fora de ti.
Bíblia e se renova, porque lá está escrito: Deus fez tudo do nada pela paz. Ele mandou, vai a luz e ouve. O que precisa acontecer na igreja é fé, oração e coragem e ação. Ora e age. É isso que a palavra nos ensina. Oração. Ora e age. Orar e agir, você tem que colocar a coragem em prática. E você verá a diferença que Deus vai fazer na sua vida. Terminando o versículo: segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Tudo que você está ouvindo, tudo que nós lemos, tudo que nós falamos nessa mensagem, se resume a Ele. Ninguém nada mudou, e não há Deus fora de ti. Põe sua fé em prática, ora e age. Porque Deus já fez coisas na minha vida, e eu sempre falei para a mesma coisa: eu não tenho nada além da fé. Aí a Bíblia responde dizendo assim: tudo que você fizer, faça em nome do Senhor. Tudo, não tem, é tudo, irmãos. Faça em nome do Senhor. E quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Os que saíram de lá. Mas para terminar, João 3,16. Todos conhecem. João 3,16. Aí. Porque Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então, se você entende o plano de Deus, nada pode te separar do amor do Pai. Se eu entendo o amor de Deus por mim, nada pode me separar do amor de Deus. Apocalipse 22:12. Ismael passou para a luz, pregou esse texto. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua, segundo o que você fizer aqui. Você nunca pode deixar de acreditar no versículo 13. Eu sou o ômega, princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso não pode sair do nosso currículo espiritual. E terminando 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Está vendo como é que foi uma lista que ele deu lá às 6 horas da manhã? 2 Coríntios 6, 18. Irmãos, a sua fé te obriga a acreditar nas promessas. Se é que você tem fé, do tamanho grão de mostarda, a sua fé te obriga a acreditar, porque esse livro aí é o único que relata e revela toda a verdade. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.